Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o deputado federal por Minas Gerais, Zé Vitor, do PL. Entre outros assuntos, a gente vai falar com ele sobre o pacote de medidas para controle do desmatamento no Brasil. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Café com Política. Prazer falar com o senhor mais uma vez. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Darita. Primeiro, desculpa, eu estou numa conexão aqui pelo celular, qualquer imprevisto aí, já peço desculpa desde já, mas obrigado aí pelo espaço para a gente poder bater um papo. Até aqui a gente tem um sonho, uma imagem absolutamente limpa e a gente espera e torce para que assim continue, porque a gente sabe que nesses tempos de pandemia as conexões via internet costumam nos deixar na mão, mas estamos na torcida para que tudo permaneça como está, viu, deputado? Mas está chegando muito limpo o seu som e muito limpa a sua imagem para nós aqui, já estou acompanhando pelo nosso retorno. Deputado, para começar o nosso bate-papo, como a gente anunciou, a gente vai falar sobre pacote de medidas para o controle do desmatamento no Brasil, e a gente tem duas vertentes dessa história que são conflitantes e que muito entram em embate entre si. Um lado que acredita que o desmatamento está em alta no Brasil, a situação da floresta amazônica, e é uma preocupação que evidentemente todos nós temos de ter. Por outro lado, quem empreende afirma que existem muitos entraves burocráticos para se empreender no Brasil, principalmente quando precisa se tratar da questão ambiental. Eu pergunto, de que lado o senhor fica nessa história? Rodrigo, eu fico do lado que eu acredito que é o certo, que é o lado do bom senso. De fato, há uma burocracia excessiva, mas a burocracia ela também não pode ser um motivo para cometermos atos ilegais. Nós temos um Código Florestal, quem não conhece, é uma lei ambiental, que ela fala exatamente onde você pode estar, onde você pode produzir. Deve lembrar que, talvez para quem é do público mais urbano, não tenha tanto conhecimento, mas se eu falar um termo aqui, vão conhecer, área de preservação permanente, aquelas faixas vamos chamar assim, de árvores, né, na beira dos córregos e rios, aquilo ali é uma área de preservação permanente, ali a gente não pode estar, tem uma faixa, um limite para que a gente possa fazer algum tipo de intervenção. Outros são as reservas legais, que são aquelas áreas, na área do Cerrado ali, que a região mais produtiva de Minas Gerais está nessa região, ali 20% da propriedade obrigatoriamente fica reservada e fica ali preservada para que a gente possa manter uma biodiversidade. Bom, respeitando o Código Florestal, eu acredito que os órgãos ambientais precisam ser o mais ágil possível. Bom, mas, por outro lado, nós não podemos negar que há, de fato, um desmatamento, uma parte desse é ilegal e é contra esse que nós temos que combater. Isso não pode, em hipótese alguma, manchar a nossa imagem e a reputação do Brasil. Um número bem interessante, de modo bem resumido, os principais emissores de gás do efeito estufa são a China e os Estados Unidos, os dois juntos passam de 40% do que nós emitimos de gás de efeito estufa no planeta. O Brasil tem apenas 3%, apenas porque, não é que é pouco, mas comparado ao que eles fazem. E desses 3%, praticamente a metade disso vem do desmatamento. Por isso a importância da gente tratar desse assunto. Nós não somos o vilão do mundo. Nós temos que, acima de nós, China, Estados Unidos, a Índia, a União Europeia, a Rússia, a Indonésia, todo mundo acima do Brasil. Mas nós temos que fazer o nosso papel e, mais do que isso, nós temos que ser exemplo que, de fato, nós somos uma grande potência verde. Nós podemos puxar esse assunto para o mundo e colocar o Brasil em destaque. Thalita. Agora, deputado, sim, Rodrigo, estou ouvindo. Agora, deputado, a gente sabe que há uma questão climática, né? Quando a gente fala sobre esse tempo seco, com incêndios, enfim, a gente sabe que há uma questão climática, mas não só essa questão climática, muito pela falta de medidas, de fato, de controle aí, para a questão de combate a incêndio, que contribui também para o desmatamento, enfim. Na opinião do senhor, faltam políticas, de fato, que façam valer
como punições, por exemplo, para quem comete o desmatamento, para quem comete incêndios e para quem destrói de alguma forma aí de alguma dessas duas formas o meio ambiente, a biodiversidade no Brasil, como toda a gente não precisa ir muito longe, eu iria citar exemplos aqui da Amazônia, Chapada dos Veadeiros, por exemplo, está sofrendo muito agora, mas a gente deu recentemente dados aqui em Minas de mais de 2.000 casos ou focos de incêndio por dia, esse número que chega a ser assustador durante a semana e que muitas vezes tem causa aí de incêndios provocados pela própria população. É verdade. Uma coisa, Darita, de fato, vamos tratar de modo separado, os incêndios eles podem ser tanto naturais, né? O cerrado, por exemplo, inclusive precisa, em alguns momentos, de uma temperatura maior, para que ela possa germinar suas sementes, tanto que toda a característica ali das árvores cerradas são exatamente árvores que suportam determinados incêndios, ou vamos dizer assim, fogo, na verdade, né, porque o incêndio dá uma conotação muito forte, né, algo fora do controle, né, e é natural que isso ocorra no cerrado, mas por outro lado, há também a ação do homem aí, que a gente não pode negar, e para esses só tem um caminho, a punição, tanto para o caso de incêndios ilegais aí, se é que há incêndios legais, né? E também para o caso do desmatamento, um dos caminhos é a fiscalização e a punição, sem dúvida nenhuma. Mas junto disso, é inegável que a gente precisa de um programa de desenvolvimento para que possa, primeiro, remunerar aqueles que têm mantido a floresta de pé. Existe um grande programa chamado Pagamento por Serviços Ambientais, e esse é um grande ativo que o país tem, né? Manter a nossa floresta de pé é fundamental, e há vários programas que vão incentivar financeiramente aqueles que têm condição de manter a floresta em pé, ou seja, vão receber para manter a floresta de pé. Outro caso é aqueles que podem aproveitar do turismo, aqueles que podem aproveitar de toda essa economia verde, essa bioeconomia, e te fazer uma renda dali, porque não dá para imaginar também a pessoa no meio de uma floresta, passando dificuldades, sem ter nenhuma renda. Então essa é uma grande obrigação que nós temos. Eu, inclusive, sou autor de um projeto de lei que ficou batizado como o Projeto de Lei do Desmatamento Ilegal Zero, para colocar fim a tudo isso, que prevê, primeiro, mais transparência nas autorizações de autorizações para supressão de vegetação, também maior punição para aqueles que cometem atos ilegais. É um grande pacote, né? É um grande pacote. Só lembrando que, no mundo, o desmatamento tem o seu papel enorme nas mudanças climáticas, mas indiscutivelmente, o maior causador de gás de efeito estufa aí são os combustíveis fósseis, né? Vamos falar o petróleo, nós temos também um grande problema do carvão. Não é tão comum para nós no Brasil o uso do carvão nas mesmas proporções que a Índia usa, por exemplo, mas esses são os grandes vilões do clima no mundo. Então, o Brasil, pelo contrário, nós temos uma economia relativamente limpa, se nós lembrarmos do etanol, que é utilizado em nossos combustíveis, das usinas hidrelétricas, enfim. Nós temos, como eu disse, nós podemos ser referência para o mundo, o que faltam são pequenos ajustes que devem ser urgentes. Deputado, o senhor é autor de um projeto de lei que está tramitando, inclusive, que viabiliza a construção de barragens, e o objetivo de irrigar terras, inclusive dar de beber a animais, enfim, viabiliza a construção dessas barragens. Esse projeto, alguns críticos ambientalistas dizem que abre porteira para o desmatamento à beira de cursos d'água. O que o senhor diz para os críticos desse projeto que fazem essa ressalva ao que o senhor apresentou? Primeiro, já é permitido o barramento, na verdade, nós só estamos transformando ele em utilidade pública. A legislação já permite que seja feito. Quando é de utilidade pública, há algumas possibilidades. Primeiro, é possível até investimentos públicos em determinadas localidades para atender alguma comunidade. E o segundo é que em alguns pontos, de fato, que hoje não é permitido, poderia ser permitido construir um barramento para irrigação. Por que isso? Porque nós temos que reservar a água da chuva. Aquela água que vem da chuva, a gente precisa reservar para poder utilizar no período seco. Isso é fundamental para todos os produtores rurais, em especial para os pequenos e médios. Não é qualquer barramento. Os órgãos ambientais, em Minas Gerais, no caso o IGAM, ele tem toda uma sistemática para que possa ser liberado um barramento como esse, autorizado a construção de um barramento. E um deles é a regularização de vazão, ou seja,
você não vai segurar a água ali para você. Você vai segurar um pouco dessa água, mas boa parte vai ter que passar. Vai ter que garantir ali um fluxo constante e permanente de água. Essa é uma alternativa técnica. Eu sou um engenheiro agrônomo e venho de órgãos ambientais e defendo isso, que essa é uma alternativa técnica para a gente poder minimizar os danos das estiagens. Então, na verdade, é um projeto benéfico para o meio ambiente. Há vários pontos em que, para manter a biodiversidade, a gente precisa de água, obviamente, mas para tudo isso acontecer, a gente vai precisar fazer barramento, não tem outro jeito, senão a gente não vai ter água em tempo seco. Agora, as intervenções, uma ou outra árvore que for ali retirada, ela precisa ser recompensada, né, e tudo isso precisa ser refeito, e as faixas de APP também precisam ser ampliadas, então é natural que isso aconteça. Thalita? Bom, acho que perdemos o sinal da Thalita, mas eu vou seguindo daqui, deputado. E aí, eu queria aproveitar e repercutir com o senhor, que é identificado com essa causa da questão ambiental, do Código Florestal, o discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada, na abertura da Assembleia Geral da ONU. Foi um discurso que repercutiu muito no mundo, um discurso em que foram apontadas contradições, omissões e até mesmo algumas inverdades proferidas pelo presidente. Como é que o senhor acompanhou esse discurso do presidente que foi tão mal recebido assim mundo afora? Eu acredito que os pontos que ele tratou relativos ao meio ambiente não foram os polêmicos do discurso. Outros pontos é que podem ter gerado alguma insatisfação, embora tenha visto muita verdade na fala dele. Acredito que retratou bem na maior parte do seu discurso. A gente pode acabar divergindo em alguma coisa em relação à condução da pandemia, que eu acho que ali, de fato, nós pudéssemos ter melhores exemplos, porque investimento não faltou, recursos não faltou para municípios e para estados conduzirem a política aí durante a política de saúde e durante a pandemia. Mas algumas falas, de fato, poderiam ter sido melhor colocadas. Em relação à questão ambiental, eu acredito que ele não omitiu que nós temos problema, mas nós temos que reconhecer que nós temos também pontos positivos, né? No Brasil não é esse vilão ambiental que pinta por aí. Isso é muito importante. Quando você pega, Rodrigo, a China aí com 26% de emissão de gás de efeito estufa, os Estados Unidos com aproximadamente 14%, arredondando os números, e a União Europeia, que é quem mais critica o Brasil, tem aí quase 6,5%, quase 7% de gás de efeito estufa sendo emitidos por ela, e vindo da palpite aqui no Brasil. É claro que é muito bem-vindo qualquer sugestão e qualquer apoio financeiro, inclusive, para a gente poder avançar. Mas cada um tem que fazer o dever de casa, e eu acho que nisso o presidente, na fala dele, deixou muito claro. Nós temos, de verdade, 66% do território brasileiro preservado, tanto em parques quanto em unidades de conservação, ou dentro das propriedades rurais, nisso que nós chamamos de reserva legal e área de preservação permanente, ou mesmo nas terras indígenas. Nós temos 13% do território brasileiro hoje de terra indígena. Então, é importante dizer que a questão ambiental, ela, até muito pela postura do ex-ministro Ricardo Salles, né, que era uma postura mais proativa, mas, né, ela acabou realmente sendo utilizada como uma ferramenta, uma disputa partidária em alguns momentos, né, mas o meio ambiente do Brasil, nós somos, na verdade, exemplo mútuo. Nós temos desafios e ajustes a serem feitos, mas que nós temos feito, e eu vejo que no final desse ciclo aí, muito avanço de fato vai ser notado por todos nós. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente aqui, combinado? Combinado, vamos lá. Para começar, o presidente da Câmara, Arthur Lira. É um bom presidente, tem conduzido bem as pautas, reformista, acho que tem cumprido seu papel. E do Senado, Rodrigo Pacheco? Rodrigo, acho que a esperança de Minas Gerais, com muito equilíbrio, está ciente da sua responsabilidade e tem sido para nós uma grande referência no Congresso. O Ministério do Meio Ambiente atualmente? O ministro Joaquim, extremamente lúcido e produtivo,
vai deixar um grande legado. Incêndios florestais no país. Acho que nós temos que combater essa prática ilegal e punir aqueles que cometem esses atos aí. Essa não pode ser a cara do Brasil, né? A construção de novas barragens. Para irrigação e para atender, eu acredito que de fato é de utilidade pública. Outras, como hidrelétricas, precisam ser discutidas sobre a sua alternativa locacional. CPMI das fake news. Eu acredito que fake news não é algo que nós temos que combater. Não sei se a CPI tem cumprido o seu papel, mas fake news nós temos que tirar isso da nossa vida. Deputado federal Zé Vitor, do PL, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, prazer ouvi-lo. Muito obrigado pelo bate-papo com a gente aqui. Valeu, Rodrigo. Valeu, Thalita. Obrigado aí. Sempre pronto. Vamos batendo papo. Um bom trabalho para vocês aí, viu?